Olá Eurogamers! Vocês escolheram os melhores jogos do ano, os jogos mais populares de 2015 e nós estamos aqui para apresentar os 5 jogos que vocês elegeram como os principais títulos de referência em 2015. Acompanha-nos ao longo deste vídeo para descobrir quais os votos da nossa comunidade e quais os jogos que não podes perder neste ano. Os outros podem ser bons, mas estes são imperdíveis. Quando disseram ao Batman que ele podia ficar de fora do top 5, foi esta a cara que ele fez. Exatamente. Mas a verdade é que Batman Arkham Knight é o 5º jogo mais popular do ano para os nossos leitores de Eurogamer Portugal e nós vamos dizer, nas próprias palavras dos leitores, porque é que este jogo merece estar nos 5 melhores de 2015. Na nossa análise nós fomos bastante explícitos em relação à qualidade de Arkham Knight. É mesmo espetacular e até nem é só para frase. Vocês podem nem gostar do Batman, mas o jogo é mesmo grande qualidade. O que o Mosca Man disse é que é o melhor jogo de super-heróis já feito. Cada detalhe do jogo compõe de forma épica o maior e melhor conteúdo feito sobre o Batman em todos os tempos. É uma grande frase. O Puscas91 diz-nos que o final com chave de ouro para o herói mais badass de sempre. Assim é Batman Arkham Knight. Foi o 5º jogo mais popular entre os leitores da Eurogamer Portugal. É um jogo com um esquema bastante interessante, um jogo com alguma repetitividade, mas que ainda assim irá encantar os fãs de Batman. Pelo menos encantou a nossa comunidade e, como já referido, mereceu-lhe o 5º lugar. Não percam, se ainda não tiveram a oportunidade de o jogar. Apesar de ficar atrás no visual, tudo o resto é fantástico no Fallout 4. Um grande RPG, apesar de ser pouco polido face a outros jogos. Bom jogo, muito conteúdo, demasiado overhyped. Original, viciante, construtivo, desafiante, artístico, por vezes demasiado violento, mas ok. Há que separar realidade de ficção. É só um videogame. Bom ano novo. Estas foram as frases de alguns dos nossos leitores, como o Mass7, o Peter Turbo, o Fuck Haters e ainda o El Psycho 666, a referir o Fallout 4, o jogo do Bethesda, que ficou em 4º lugar na lista de jogos mais populares para os leitores do Eurogamer Portugal. Esta obra-prima, obra de arte, que nos fascinou e nos fez ficar presos a esta wasteland. Na sua análise, Vítor Alexandre disse-nos que não é uma masterpiece como gostaríamos de jogar, mas é sem dúvida uma das maiores aventuras do ano e um dos maiores convites à exploração e progressão por conta própria. Daqui a uns anos, apesar dos defeitos e falhas, lembrar-nos-emos deste jogo pelo seu lado bom, e é assim que nos queremos lembrar de Fallout 4, como uma das melhores experiências de 2015. Em terceiro lugar, temos Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. É um jogo que levou o nosso selo de essencial e é um jogo que nós gostamos imenso. Aliás, apesar de toda a controvérsia em relação à história, apesar de não estar completa e de ser verdade que algumas personagens não têm a resolução que deveria, especialmente Skullface e Quiet, e não vamos estar aqui a falar em spoilers, a história é decididamente espetacular. Existem alguns problemas, é verdade, admitimos isso, mas a forma como as mensagens subtis estão presentes e impressas no momento final é algo que nos deixa arrebatado. O fato de ser um mundo aberto e permitir maior exploração dentro do universo de Metal Gear ainda nos fascina mais e compreendemos na perfeição como consegue estar em terceiro lugar entre os jogos favoritos dos nossos leitores. Em respeito aos seus testemunhos, temos o Pedro Borges, que nos diz que a jogabilidade é muito boa. Dá pico usar o Fulton, a Quiet, o DT, o DH, etc. Conseguiram moldar um jogo de espaços fechados de forma muito subtil e natural para um grande mundo aberto. Eu é que gosto mais de jogar pela narrativa. O MC Chacal diz-nos que Metal Gear em mundo aberto são dois conceitos que encaixam perfeitamente um no outro e que se pode ver em The Phantom Pain. Hideo Kojima exprimiu as suas ideias da melhor forma neste videojogo. Temos então outros destaques, outros testemunhos de jogadores, como o Mr. Gamer, que nos diz que tinha tudo para ser algo arrebatador, mas nota-se que a dada altura a Konami fechou a torneira e isso reflete-se no jogo, mas ainda assim é um must-have. Por fim, temos aqui em destaque a frase do Paulo Marinho que nos diz: uma obra-prima de Kojima. E é tudo. Para o segundo lugar, os nossos leitores do Eurogamer Portugal escolheram Bloodborne, o título exclusivo da PlayStation 4, da From Software, em conjunto com o Sony Japan Studios,
Que nos deixa pensar, e acho eu qualquer um que joga isto, os gajos que fizeram isto é mesmo grande pancada. A verdade é que, isto nas nossas palavras, a From Software e Hidetaka Miyazaki excederam-se e criaram um jogo fabuloso que merece todos os elogios que lhes têm sido feitos. Bloodborne é um dos jogos mais desafiantes e gratificantes que podemos encontrar nas lojas, que depois de jogado faz tudo o resto parecer banal. Sem margem de dúvida, este é o melhor jogo que surgiu agora para a PlayStation 4 e na corrente geração de consolas. Estabelece um novo padrão de qualidade. Ora bem, isto foi o que nós pensamos quando o jogo foi lançado. É mesmo... Como é que eu ia explicar? Será provavelmente o equivalente a uma final da Liga dos Campeões quando conseguimos derrotar alguns bosses, deslizar pela sala de joelhos a celebrar com toda a família a olhar para nós como se fôssemos doidos, mas a verdade é que, pelos vistos, isto parece ter feito eco com os jogadores. E temos então aqui algumas frases de alguns jogadores que destacam os sentimentos que Bloodborne conseguiram despertar neles. Os jogos Soul e os seus sucessores espirituais terão sempre lugar no meu pódio, diz-nos o Armandão. Sede de sangue até à última gota, até tudo o que meio estar morto, Bloodborne cola-nos ao ecrã, é o que nos diz Tiago Marsden. Um jogo que demonstrou todo o seu hype, veio com uma comunicação indireta dizendo que achou que foi feito apenas para os verdadeiros gamers, é o que Ramon Santos 1985 acredita. Evanly Hayes diz que é um dos melhores exclusivos até ao momento. Paulo 969 diz que é o pináculo da série, mais um clássico da From Software que continua a aperfeiçoar os jogos Souls. Dante21 diz que não há nada tão gratificante como matar aquele boss tão difícil e que fartou-se de nos dar porrada. Assim é Bloodborne. Para o primeiro lugar só poderia ser um título de excelência, e esse vem da CD Projekt Red, os polacos que nos deram The Witcher 3 Wild Hunt, aquele que foi considerado o melhor jogo de 2015 para os nossos leitores do Eurogamer Portugal, ou simplesmente o jogo mais popular. Este título, lançado no PC, PlayStation 4 e Xbox One, conseguiu arrecadar inúmeros prémios e conquistar o coração dos nossos jogadores pelos seus inúmeros talentos. Para nós foi destacado como um jogo que irá deixar a sua marca e leva a fasquia no que toca ao género, seja pela forma sólida como é contada a história ou pela liberdade que é dada ao jogador. Temos uma penetrante e sedutora abordagem com intrigas e traições e muita sensualidade. Não está isento de falhas, mas será um crime não jogarem um dos melhores jogos deste ano. Foi isto que nós tivemos a dizer sobre The Witcher e foi um dos jogos mais badalados, mais controversos, mais aclamados, mais apaixonantes de 2015, esta jornada de Geralt, e simplesmente imperdível para todos os que compraram uma consola de nova geração ou que tenham um PC capaz de o correr. Sendo o jogo que ficou no primeiro lugar entre os mais populares dos nossos leitores, temos inúmeras opiniões que vamos passar aqui a ler para compreenderem como os nossos leitores encararam este Witcher 3, que para o Evelyn Hayes, a saga Witcher nunca desapontou, e The Witcher 3 é capaz de ser um dos jogos de 2015 que mais faz render os 70€. Henrique Rodrigues disse-nos que os caras que fizeram este jogo merecem muito respeito, é verdade. Boni Contro disse que é uma obra-prima, história envolvente, lindos gráficos. O LMOF disse-nos que é um dos melhores jogos que já jogou na sua vida, mas é um jogo que saiu com uns altos e baixos, tirando a fantástica história. Diálogos e interações fora da série, muito bom e sem dúvida uma dor de cabeça nas escolhas entre Bloodborne e The Witcher. O Capitão Bala diz uma frase que nós gostamos imenso. Ele é simples e diz-nos que é demasiado bom. O Dev L1 diz-nos que é um enorme enredo fantástico com personagens fabulosas, simplesmente belo e delicioso ao mesmo tempo. Tenho 31 anos e este é um dos jogos que mais prazer me deu jogar. Para terminar, temos uma frase de Rodinhas X-Gamer que nos diz que simplesmente o melhor RPG de sempre. Foi então este o nosso top de 2015, o top dos leitores. Espero que tenham gostado de nos acompanhar e, se são gamers, pelos vistos, estes são os jogos que vocês têm que jogar. Entre imensos jogos como Xenoblade Chronicles X, Rise of the Tomb Raider, Splatoon, Rocket League, Super Mario Maker, Halo 5, Forza 6, Ori and the Blind Forest, e estes foram os 5 jogos que os nossos leitores consideram ser os mais importantes, os mais interessantes de 2015. Temos pena de Transformers Devastation não estar aqui presente, mas este é o momento de celebrar Witcher 3. Continuação, bons jogos, bom ano para todos e joguem muito. Aguentem carteiras.